Seja muito bem-vindo a mais um Coluna Sem Neura, o seu podcast com uma informação simples e de qualidade, exatamente para você entender os detalhes da sua doença, porque, como eu sempre digo, a base do sucesso do tratamento vem em você entender o que você está passando. Falando nisso, a gente está em agosto, que é um mês de conscientização da doença desmelinizante. Obviamente que eu não poderia estar aqui sozinho, estou aqui com o Bruno Castrilho, exatamente para poder me ajudar a dar todo o espaço necessário para a gente entender sobre uma doença que a gente acha que não é tão comum e ele já mostrou para nós que ela é uma doença frequente, uma doença que tem diagnóstico, tem tratamento, enfim. Para maiores esclarecimentos, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, curtir, compartilhar. Nossa equipe vai deixar o link aqui abaixo do podcast em que o Bruno detalhou bastante coisa sobre a doença desmelinizante propriamente dito. E, para nossa surpresa, teve uma aceitação muito grande, um alcance orgânico bem expressivo, tanto dos vídeos no YouTube, como os cortes nas outras redes sociais, que é exatamente pontos que a gente vai trazer, tem algumas novidades interessantes. Mas, Bruno, seja muito bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado. Tá? Você que já faz parte do nosso corpo técnico. Bruno não precisa mais de apresentação, que além de tudo é um grande amigo. Seja muito bem-vindo, tá, Bruno? E eu queria agradecer já de antemão a sua disponibilidade, todo o trabalho que você vem fazendo, o carinho de separar as informações e tudo. E aí eu queria conversar com você, primeiro assim, qual é a sua percepção, qual foi o benefício, por exemplo, de ter um mês dedicado à doença desmelinizante? O que isso vem mudando na interface com os pacientes? Bom, primeiro, obrigado novamente por me receber aqui no seu espaço. Um momento muito importante para mim, para a comunidade neurológica no ambiente de esclerose múltipla e para os pacientes, porque a gente pode conversar um pouco mais sobre o assunto. Isso é fundamental. Eu vi que, inclusive, o seu último podcast, né, o nosso que a gente fez junto, teve um alcance bem expressivo. Teve um corte que chegou a 180 mil visualizações. E interessante como isso reflete no consultório. Muitos pacientes, alguns pacientes até que já eram meus pacientes, outros pacientes novos, que falam como que isso ajuda eles no dia a dia para entender um pouco mais sobre a sua doença, para entender um pouco mais sobre o que eles podem, o que eles não podem fazer, o que é importante, como, por exemplo, a atividade física que a gente falou naquele podcast. E meio que é nesse mesmo sentido, nessa mesma linha de raciocínio que tem a importância do mês do Agosto Laranja. Um mês, né, de conscientização, o Agosto Laranja, que é uma lei que foi publicada em 2006, uma lei que permitiu que a gente tivesse um dia de conscientização, que é o dia 30 de agosto, para conscientização sobre a doença, justamente para a gente ter mais divulgação, mais conhecimento e, em última instância, isso beneficiar o paciente com os conhecimentos e toda a comunidade científica também, porque, como a gente falou muito bem no outro podcast, muitas vezes até os outros médicos não conhecem sobre a doença. Então, é um mês realmente muito importante, tanto para os pacientes quanto para a comunidade médica. E aí, Bruno, antes aqui nos bastidores, você tinha comentado comigo sobre o atendimento de primeira vez de pessoas com a suspeita do diagnóstico da esclerose múltipla. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Porque assim, o que mais me chamou a atenção da nossa conversa, obviamente que você sabe disso muito mais do que eu, é a importância da precocidade do diagnóstico na intervenção do tratamento e principalmente na evolução final da doença. Porque assim, o que me chama a atenção na doença desmelinizante? Como ela pode ser um monte de coisa da forma de manifestação, ninguém pensa nela. Uhum. E isso pode se tornar um problema, porque você bem disse que demora um tempo muitas vezes para aquele diagnóstico. Então assim, para quem está seguindo a gente agora, o que você pode falar sobre a importância do diagnóstico precoce? Certo. Já que a gente vai começar a falar sobre a conscientização. O mais importante no diagnóstico precoce é permitir o tratamento precoce, porque a gente sabe que quanto antes do tratamento é instituído, isso vai modificar a evolução natural da doença. A gente falou no outro podcast
que a doença foi descrita em 1868. O primeiro tratamento surgiu em 1993. Foram 125 anos sem tratamento nenhum. E ao longo desses 125 anos, até chegar à primeira medicação, a gente aprendeu muito sobre a história natural da doença, que é como a doença evolui sem nenhum tratamento. E à medida que o tratamento foi chegando e à medida que o tratamento foi se modernizando, a gente percebeu que quanto mais eficaz o tratamento e quanto antes, né, nessa evolução do paciente, a gente introduz o tratamento, melhor vai ser o desfecho final, ou seja, o futuro do paciente, como ele vai estar daqui a 10, 15 anos, que é a nossa maior preocupação. Quando a gente dá o diagnóstico de esclerose múltipla para o paciente, a maior preocupação não é tanto hoje, mas é o amanhã, no caso daqui a 10, 15, 20 anos, porque muitas vezes um surto da esclerose múltipla, ele não é tão grave como, por exemplo, um surto da neuromielite óptica, que é uma outra doença desmelinizante. Mas, a longo prazo, os surtos repetitivos, eles vão ser ruins para o paciente. Então, sempre quando eu estou numa consulta médica com o paciente, eu costumo desenhar um gráfico tempo versus sintoma. E aí eu costumo mostrar que na linha do tempo, essa é uma doença adquirida. Então, como a gente falou também na última vez, né, é multifatorial, não tem um único fator. Não é hereditária, como a gente já falou também na última vez, mas tem um componente genético e tem outros componentes aí, como exposições a vírus e bactérias. E por volta dos 20 a 40 anos é quando surge o primeiro surto. E a tendência natural, mesmo sem tratamento, é que a cada 1 a 2 anos, ou seja, não é algo assim que a gente está pensando daqui a 2, 3 dias, mas a cada 1 a 2 anos, o paciente vai tendo novos surtos. De maneira que depois de 15, 20 anos, esses surtos acumulados vão gerar uma incapacidade. Então, esse é o objetivo principal do diagnóstico precoce. Tratar precoce, e aí eu sempre desenho no gráfico, né, os surtos, né, que são tipo ondas assim, um xizinho em cada um que a gente não quer mais nenhum. O primeiro, na maioria das vezes o paciente teve o primeiro e a gente precisa não deixar que tenham os próximos, né? E até agora com os novos critérios, como a gente também falou da outra vez, os novos critérios permitiram até diagnosticar antes até do primeiro surto, né? Isso eu achei bem interessante, Bruno, que quando a gente fala da doença degenerativa, de uma maneira geral, a ideia sempre, no início de qualquer tratamento de doença degenerativa, a gente sempre tenta lentificar o processo natural da doença degenerativa. Só que aquilo que você falou, os tratamentos modernos, eu consigo estacionar praticamente a evolução. E aí, hoje, uma simples ressonância pode fazer com que você tenha um diagnóstico precoce sem sequer ter o primeiro surto, e eu já consigo implementar um tratamento exatamente para que essa ausência de surto se mantenha, mesmo eu não tendo manifestado e mesmo tendo o diagnóstico da doença desmelinizante. Perfeito. Eu queria só aproveitar a sua fala para falar essa questão degenerativa, né? Em todos os livros, artigos, a gente tenta ver isso. Muitas vezes a gente até escreve, a gente especialista, às vezes até escreve, né? Uma doença com componente autoimune degenerativo, mas cada vez mais esse componente degenerativo da esclerose múltipla, a gente tem entendido que não é muito bem um degenerativo, mas uma inflamação crônica. Entendi. Você conhece bem o Dr. Antônio Rocha, né? Uhum. Ele gosta muito de falar nas aulas dele, né? Ele gosta de fazer pegadinha nas aulas, né? Então uma vez ele perguntou, né? O que é uma inflamação na esclerose múltipla? E aí muita gente fala, é um surto, é uma lesão nova, é uma lesão captante de contraste. E aí ele, sempre muito bem atualizado, ele falou, você está falando de uma inflamação aguda, mas a gente tem que lembrar que existe inflamação crônica, porque muito do que a gente pensava que era só um componente degenerativo, de liberações de radicais livres, a gente tem processo inflamatório acontecendo. Isso a gente vê na patologia, que numa placa desmineralizante, nas bordas dela, numa inflamação crônica, a gente tem o chamado crescimento lento, a expansão lenta. Uhum. É uma lesão que vai se expandindo de forma muito lenta. E aí o Antônio mostra de forma muito bonita nas aulas dele de ressonância, o paciente às vezes 10 anos depois e paciente no primeiro ano de doença, você olha rápido, parece que a imagem está igual, não teve nenhuma diferença. Mas se você comparar o tamanho das lesões, muitas tiveram expansão lenta, muitas tiveram depósito de ferro, que são sinais de inflamação crônica. Então, só queria colocar isso, né, deixar esse ponto, por quê? Porque isso dá mais ainda para a gente um substrato de que talvez nos próximos anos, e tem chegado medicações novas para agir na inflamação crônica. Porque hoje a gente age muito bem na inflamação aguda, que são surtos. Então a gente consegue prevenir surtos. Prevenir progressão
que é a parte mais complicada, que é uma necessidade ainda muitas vezes não muito bem atendida, porque a gente sabe que tem aquela esclerose múltipla secundária progressiva que ela vai piorando ao longo do tempo de forma lenta. Então a gente precisa agir nisso, e isso tem envolvimento de linfócitos também, que são células realmente que vão ali promulgar o processo inflamatório, além de micróglia. E hoje, por exemplo, você comentou que eu consigo evitar o surto. Sim. Mas já existe algum tratamento ou alguma pesquisa exatamente para evitar a progressão? Sim. Então, ano passado, e a gente teve esse ano passado eles apresentaram no ECTRIS, na Dinamarca, em Copenhague, eles apresentaram os resultados iniciais, ainda não haviam sido publicados. Esse ano na Academia Americana, foi em San Diego, eu estava lá no Congresso Americano de Neurologia, e eu estava na sala de esclerose múltipla quando eles publicaram ao vivo, assim, foi muito legal isso, que eles mostraram ali os resultados e na mesma hora você conseguia virar o celular para a tela deles no QR Code e o artigo tinha acabado de sair do quentinho do forno. E aí a gente teve a publicação de 2 estudos que são relacionados ao tolebrutinib, uma medicação que é um inibidor de BTK e que ela foi justamente desenvolvida para tentar prevenir tanto surtos quanto progressão. Essa medicação teve um desempenho positivo para a progressão, ela conseguiu prevenir progressão, mas assim, ainda é pouco para o que a gente quer, né? Parece que a gente ainda está lá no começo, lá em 1993, quando chegou o interferon, que ele tinha ali uma capacidade de 30% de prevenir surtos, foi o que teve esse resultado, foi mais ou menos 31% de prevenção de progressão, mas ele não conseguiu agir no surto. Então esse é o ponto de interrogação que a gente ainda não tem resposta. Então, será que a gente talvez teria que tratar com medicações que agem nos surtos e medicações que agem na progressão de forma simultânea para a gente prevenir e não deixar que a doença piore de forma nenhuma? E assim, Bruno, obviamente que a gente vem percebendo que a rede social, a internet, todo mundo se atualiza, todo mundo pergunta à inteligência artificial, pergunta ao Google, ou seja, é difícil hoje você ter um paciente que não saiba um pouco da sua própria doença. Você vem percebendo na sua prática de consultório, por exemplo, que esse conhecimento divulgado, né, óbvio, existem uns falsos profetas com protocolos malucos, enfim, não vou entrar nesse mérito porque para a gente não ser cancelado. Mas o que acontece? Você vem percebendo um encurtamento no tempo de diagnóstico já? Sim, sim. Você já vem percebendo isso? A gente percebe que isso vem sendo encurtado e esse conhecimento facilita muito porque os pacientes já sabem, muitas vezes, de sintomas, eles estão mais orientados e eles sabem até mesmo, muitos já sabem até de tratamento, que eu acho que é até interessante a gente comentar um pouco sobre o tratamento, porque muitos pacientes eles chegam na consulta com muitas dúvidas sobre essa medicação, sobre aquela outra medicação. Às vezes eles já foram no médico antes, querem uma segunda opinião, e eles ficam bem perdidos nisso. E eu lembro bem de uma paciente que chegou com muita informação, ela já sabia até o que ela queria de medicação. Aí ela falou, você concorda, doutor? Aí a gente conversou mais um pouco e, de fato, era uma boa opção mesmo. Então, a gente ter esse conhecimento, né, é muito bom para os pacientes, né? Porque tem muito médico, às vezes, mais reticente que acha que pode atrapalhar, mas eu acho que de forma alguma, acho que o paciente tem informação, ter acesso à inteligência artificial, ter acesso ao Google, quanto mais informação ele tiver, melhor para, inclusive, ele participar no processo ativo de decisão do tratamento dele. E uma coisa que eu vejo, e assim, eu tenho isso, para mim, ainda mais com esse conhecimento mais fácil que a gente tem de imagem e tudo, porque assim, na formação médica que eu tive, eu sou um pouco mais velho do que você tem a ideia do exame complementar, como complementar uma conversa, uma anamnese, um exame físico, mas ele é complementar. Só que a evolução da imagem é tamanha que hoje uma simples imagem ela é diagnóstica, ou seja, você consegue dar um diagnóstico sem sequer conversar com o paciente. Eu tenho dentro da minha prática clínica 100% dos pacientes que chegam até mim para conversar sobre qualquer queixa crânio-vertebral, eu faço um exame de imagem. Exatamente porque eu acho extremamente deselegante passar por mim incidentalmente um diagnóstico que não foi dado. Então, por exemplo, você vai ao meu consultório com dor de cabeça do tipo enxaqueca. Qual é a probabilidade disso ser um aneurisma cerebral sintomático? 0. Só que, cara, se eu trato você e alguém pede uma imagem e acha um aneurisma,
A relação de causa e efeito não tem nada a ver, mas, cara, eu perdi a oportunidade de fazer aquilo dali. Então, assim, a conversa que a gente teve me fez solicitar ainda mais exames exatamente por conta disso. É que eu ainda não encontrei ninguém com suspeita para poder te encaminhar. Só que, assim, os pacientes, alguns perguntam, eu posso fazer ressonância mais de uma vez? Porque às vezes vincula a ressonância com radiação. Primeira coisa, a ressonância magnética, ela é um campo magnético. Então, uma pessoa grávida pode fazer ressonância magnética. Você pode fazer ressonância quantas vezes você quiser. Não tem risco de absolutamente nada. Então, essa é a primeira coisa para você que não é da área da saúde. E segundo, hoje, a gente não precisa ter medo do exame. E o exame, pelo menos para essas doenças neurológicas, eles não são complementares. Eles são definitivos. Qual é a sua opinião disso, cara? É polêmico isso daí. De fato, né, o que eles utilizaram de argumento para colocar a ressonância como diagnóstico mesmo, sem sintomas, foi o que eles chamaram de o fator biológico. As doenças, de uma forma geral, foram descritas na patologias, na anatomia patológica, né, durante o estudo de patologia, associado aos sintomas dos pacientes também. Então, os patologistas, né, por exemplo, na neurologia, muitos eram neuropatologistas. Uhum. Então, os neurologistas do passado eram também neuropatologistas, né? Eles eram muito completos, né? E eles viam o paciente em vida e pós-mortem. E eles tinham a oportunidade de ter visto o paciente, examinado o paciente e ainda ter analisado o cérebro, a medula. E assim, Charcot descreveu a esclerose, que ele chamou de esclerose em placa na época. E a ideia da ressonância é que a imagem evoluiu tanto que ela é como se você estivesse vendo o cérebro de uma pessoa, com tanto detalhe que permitiria você dizer que ela tem aquela doença. Mas a gente tem que ter só um cuidado tem que ter cuidado porque dependendo do profissional que analisar, vai começar a achar esclerose múltipla onde não tem. Uhum. Então, assim, de fato, a gente pode diagnosticar apenas sem sintomas, mas não é apenas com a ressonância. Quando a gente pega os critérios diagnósticos, justamente para não perder especificidade e para a gente não sair falando que todo mundo aí está com esclerose múltipla e na verdade tem enxaqueca, que inclusive é o principal erro diagnóstico num centro especializado nos Estados Unidos, top, 10 a 20% dos pacientes com diagnóstico de esclerose múltipla têm, na verdade, enxaqueca. E porque a enxaqueca dá pontinhos brancos também, dá áreas de gliose no cérebro. Então, para a gente não sair por aí, eles exigem que haja outros critérios de maior especificidade. Então, quando o paciente, ele, por exemplo, ele não tem nenhum sintoma, ele precisa ter uma ressonância, mas tem que ter várias lesões em distribuições diferentes, em topografias diferentes. E ele tem que ter um exame a mais, como, por exemplo, um líquor positivo mostrando que tem uma inflamação. Então, sim, a imagem é muito importante. Ela é mais importante do que a clínica? É complicado dizer isso, porque assim, a clínica ela ainda é importante, pelo menos para você ter ali um cenário de risco. Como, por exemplo, ele não teve um surto de esclerose múltipla, mas é um paciente que tem sintomas de parestesias, que depois a gente até vai comentar um pouco mais sobre o que é. Ele tem tontura, vertigem, ninguém tem muita explicação. De repente tem uma imagem de esclerose múltipla e um líquor de esclerose múltipla. Então, eu acho que, na verdade, é um todo. Não seria, tipo, tem que escolher a clínica ou a imagem, né? Eu consigo ter, Bruno, por exemplo, aí é por ignorância minha mesmo, uma ressonância alterada, um líquor alterado, completamente assintomático? É possível? Completamente assintomático é difícil porque nenhum ser humano no mundo está assintomático. Todo mundo vai ter alguma queixa. Então, quando você pega esses pacientes que não tiveram surto, eles vão ter alguma queixa. Principalmente queixas psiquiátricas e queixas dermatológicas, queixas de infertilidade e queixas de tontura e dormência pelo corpo. Então, geralmente eles têm alguma queixa. Você me perguntar, eu já vi algum paciente que não tinha nenhuma queixa? Na verdade, quando o paciente vai na gente, geralmente ele tem alguma queixa, mesmo que seja uma cefaleia, que também não é queixas inespecíficas. Queixas inespecíficas, mas não nenhuma queixa, né? Mas queixas inespecíficas. Entendi. Mas assim, eu acho que hoje a gente tendo uma atenção especial, né, aos exames de imagem, eu vejo que às vezes eu pego pacientes que têm, por exemplo, 1, 2, 3 anos de tratamento de dor que não resolve, que não foi feito nenhum exame de imagem.
um quadro psiquiátrico, uma depressão de difícil controle, uma ansiedade de difícil controle que não tem um exame de imagem. Isso a gente já pega com frequência e eu imagino que você pega isso mais do que eu, porque hoje eu lido basicamente com doença da coluna. Eu pego muito isso por conta do segmento cervical. Então as dores crânio-cervicais muitas vezes vêm com ansiedade, depressão e tudo isso. Então assim, eu acho que um alerta importante é exatamente esse, né? Por quê? Como hoje a doença desmelinizante ela vai me dar algumas manifestações extremamente inespecíficas, às vezes é difícil você dar a relevância necessária para aquilo dali. Sim. Porque às vezes você pega uma paciente que está com ansiedade e depressão, ou seja, ela pode ter uma alteração comportamental, um formigamento difuso e aquilo poder ser uma manifestação inclusive da doença. Entendeu? Então eu vejo que esse público, ele é um público carente de atenção, porque a gente, de uma maneira geral, quem não tem o olho treinado, você já começa a pensar em ganho secundário. A pessoa quer um benefício e é uma queixa subjetiva que você não consegue palpar, é diferente de uma paralisia. Sim. Né? Que aí a gente vai se preocupar mais, né? Chama mais a atenção do médico, né? E assim, Bruno, da repercussão que os vídeos tiveram, né, do nosso último papo, tem alguma coisa mais que você, tipo assim, ficou surpreso, fala, cara, isso aqui eu não esperava que acontecesse? Eu acho que, assim, teve o que mais chamou atenção, né, dos vídeos foi a questão da esclerose múltipla não hereditária. Isso daí teve bastante interesse do público. E muito interesse pela questão de gestação, aleitamento. Então, a gente poderia comentar um pouco sobre isso, né? Então, sobre a questão, novamente, né, sobre gestação. Então, como a gente falou da outra vez, ela não é hereditária, o risco de uma mãe passar para o filho é de 0,5% a 1%. A gente não contraindica ter gestação, reforçando novamente, e o risco é muito baixo. 99,5%, 99% de chance de que vai dar tudo certo e que a pessoa não vai passar essa doença adiante. Até teve uma seguidora sua que comentou, mas eu acabei passando. Eu acho que a pessoa não precisa se punir tanto, assim, se cobrar tanto, né? É um azar. A gente, inclusive, como eu falei bem no vídeo, né? Ela não é hereditária. Então, ela não passou a doença para o familiar, para o filho. Na verdade, foi um conjunto de fatores e, ao acaso, acabou que a pessoa teve uma doença autoimune, né? Então, não é só a genética. Se fosse só a genética, todo filho de paciente com esclerose múltipla teria esclerose múltipla e a gente sabe que 99,5%, 99% não tem. Então, é um azar mesmo. E aí, sobre essa questão de gestação, o que é interessante é que muitas, além de perguntar sobre se pode engravidar, é como fazer isso diante do tratamento medicamentoso. A gestação, ela é um fator de proteção para a esclerose múltipla. Então, a mulher gestante, ela está num fator realmente durante um período em que a gente tem menos surto. Então, só de estar grávida já tem algum benefício. E o puerpério, logo depois que a criança nasce, é uma área de maior preocupação, uma área que ela está mais suscetível, um momento que ela está mais suscetível a ter um surto. Então, é um momento que a gente se preocupa mais. No passado, né, falando um pouco de medicação, porque os pacientes perguntam muito mesmo. No passado, o que se fazia apenas para gestação era beta-interferona e acetato de glatirama. Você deve lembrar isso dos seus ambulatórios com a doutora Vera, que era o que a gente tinha no passado, né? Hoje em dia, são medicações que eu praticamente não uso. São medicações de eficiência muito baixa, em torno de 30% só de eficiência, enquanto a gente tem medicações anticorpos monoclonais que têm 90% de benefício em prevenir novos surtos e virtualmente alguns até 100% aí de pacientes que não têm mais surtos, né? A progressão é outro assunto. E aí, nesse cenário, você dá uma beta-interferona, um acetato de glatirame só porque é uma mulher em idade fértil, você está perdendo aquela janela de ouro, aquela janela de oportunidade. A gente conversou um pouco antes de começar aqui a gravação sobre essa janela de oportunidade. O que é a janela de oportunidade? Nos primeiros 2 a 5 anos do início dos sintomas, depois que o paciente tem o primeiro surto, é aquele momento onde o paciente está mais frágil, onde está mais suscetível a ter um novo surto. E se a gente conseguir bloquear a doença nesse momento, é quando a gente tem mais chance de ter um resultado futuro e de que o paciente ele evolua muito bem e sem progressão, sem sequelas, sem incapacidade. Então a gente precisa ser firme e bater forte contra essa doença nos primeiros 2 a 5 anos. E aí, se a gente dá um acetato de glatirame, uma beta-interferona, que são medicações de baixa eficácia, apenas porque é uma mulher em idade fértil, a gente vai perder a maioria dos pacientes. Porque a maioria dos pacientes são mulheres
entre 20 e 40 anos na idade fértil. Então, tem várias estratégias que a gente pode fazer para isso. Tem medicações que a gente chama de terapia de reconstituição imune, como, por exemplo, cladribina e alemtuzumab, que são medicações que não são de uso contínuo. O paciente usa por um período de 2 anos e depois fica sem medicação. Então, isso dá uma janela de oportunidade para o paciente poder engravidar mais para frente. Então, essas 2 medicações, cladribina e alemtuzumab, são medicações para aquela mulher que quer engravidar daqui a pelo menos 2 anos. Ela não pode querer engravidar numa janela de tempo mais curta. Entendi. Porque seria arriscado. E existem outras medicações, como, por exemplo, o natalizumab, uma medicação que você deve ter visto muito na época também da sua faculdade, porque é uma das mais antigas, mas que é muito eficaz. Tem muitos estudos mostrando que dá até mesmo para a gente dar durante a gestação, né? É lógico, as pacientes sempre querem saber, é 100% seguro? Em medicina, em gestação principalmente, 100% a gente não pode falar, primeiro, em medicina de uma forma geral, em gestação porque a gente não faz muito estudo e nem é permitido fazer estudo com grávida, né? O que a gente tem são os estudos observacionais, aquelas pacientes que engravidaram sem querer, quando viram já estavam tomando remédio, quando viram até já tinha nascido o bebê. E com o natalizumab, mesmo durante a gestação, parece algo muito seguro, uma medicação que daria para ser utilizada durante a gestação. Mas é claro que mais segura não tem remédio nenhum. Então, ou fazer essa estratégia, por exemplo, de uma terapia de reconstituição imune, ou outra estratégia que a gente faz muito é usar uma molécula tipo ação anti-CD20, como ofatumumab, talvez para o público que está ouvindo aí conheça como Kesimpta, e ocrelizumab, que é o Ocrevus. São medicações que elas demoram para passar a barreira placentária, então dá para você dar a medicação, autoriza o paciente a tentar engravidar, e se engravidou, aí você interrompe e volta no aleitamento materno. Porque no aleitamento materno, os anticorpos monoclonais, como esses que eu falei e o próprio natalizumab, a passagem pelo leite materno é muito pequena e o que passa geralmente é digerido no intestino do bebê. Então, eu acho que esse é um assunto muito interessante porque as mulheres, elas querem muito saber sobre essa questão da gestação. É uma das principais preocupações, né? Quando o paciente chega, ele chega com muita preocupação. Imagina, uma mulher jovem na sua idade mais produtiva, ou estudando na faculdade, ou trabalhando em crescimento exponencial na sua carreira e, de repente, tem esse diagnóstico e ainda tem que ficar preocupada com a questão de gestação, às vezes adiantar sonho, atrasar. Então, a gente tenta primeiro acalmar, tranquilizar, que dá para engravidar. E segundo, que tem como engravidar com uma estratégia medicamentosa. E aí, claro, eu estou falando aqui um panorama geral, mas aí você tem que conversar com o seu neurologista sobre cada tratamento. Uma coisa que eu vejo que é interessante, e aí, especificamente essa questão da gestação, lá atrás eu aprendi muito com você, porque assim, eu tinha uma visão diferente, porque a opção terapêutica que a gente tinha antigamente era diferente, mas acaba que se você tiver um planejamento de vida, você consegue ter uma vida relativamente normal fazendo esses ajustes, porque hoje ainda, né, a questão da gestação, o gerir uma criança, às vezes é o sonho da maioria das mulheres. Sim. E pega exatamente no período fértil. Perfeito. Entendeu? Então você ter essa estratégia de preparação, obviamente que aí entra alimentação, atividade física, o sono, a parte emocional, tudo aquilo que você vinha conversando que tem um fundo de interação com a doença autoimune, acaba que ajuda até no próprio processo gestacional, de ter uma gestação de uma qualidade melhor, vamos colocar assim. Agora, uma coisa que é interessante, aí nós vamos trazer como uma novidade para vocês aqui também, é que não adianta só a gente falar que é possível ter uma vida relativamente normal, tendo uma doença desmelinizante. Nós tivemos uma ideia, obviamente, que o Bruno é quem conseguiu organizar isso daí. A gente vai trazer algumas pacientes do Bruno exatamente para contar um pouquinho como foi o diagnóstico, como foi até o diagnóstico, quais as dúvidas que elas tiveram, como é que foi a ressignificação em cima disso, porque obviamente que nem todo mundo encara a doença do mesmo jeito, nem todo mundo tem a mesma evolução, porque você bem disse, existem doenças em fases diferentes de diagnóstico, em formas diferentes de apresentação clínica. Só que você ter a visão do paciente é um negócio legal. Com certeza. Até para ver o que adaptou da vida, né? Então, hoje vocês vão ver uma dinâmica um pouco diferente, então não se assustem, que nós vamos trocar o cenário para receber
com todo carinho às pacientes do Bruno, tá? E Bruno, você vai me ajudar a conduzir isso daí junto com elas. Perfeito, eu acho que vai ser uma oportunidade ótima. As outras pacientes que estão assistindo e os familiares de pacientes tenho certeza que vão aproveitar muito. Primeiro, para ter a visão de como é dessas pacientes, como elas se sentem, como elas estão em cenários diferentes do que já foi no passado, como elas estão bem, como elas também têm aqueles sintomas invisíveis que às vezes a gente vê fisicamente a pessoa está bem e por isso que muitos pacientes não gostam que eu fale, e você usou com muito cuidado a palavra, né? Praticamente, uma vida praticamente normal, mas muitos não gostam que fale a palavra normal porque tem aqueles sintomas invisíveis, mas que ao mesmo tempo não tem mais aqueles sintomas, na grande maioria não tem aqueles sintomas de incapacidade física debilitante como era no passado. Por tudo isso que a gente falou, né? Tratamento precoce, prevenir surtos e não deixar as sequelas acontecerem, porque se as sequelas não acontecem, o paciente ele tem fisicamente uma vida o mais próximo possível do normal, com uma outra queixa, e aí ninguém é melhor para falar isso do que quem vivencia isso no dia a dia, que são as nossas pacientes. Acho que vai ser um momento muito único e interessante. Obviamente que assim, nós pegamos de um espaço amostral algumas pequenas histórias de vida. Eu imagino que quem esteja ouvindo a gente tem também histórias interessantes. Quem se sentir confortável, deixa nos comentários aqui. A nossa equipe vai ter o maior prazer em responder, em tirar as dúvidas, enfim, em ajudar, porque, como o próprio nome já diz, é um mês de conscientização. Não que ele tenha que ficar só em agosto, a ideia é que isso se expanda para todos os meses, mas a gente canalizando a nossa energia para o mês de agosto, a gente já consegue ter uma abrangência maior. Tomara que vocês gostem. Perfeito.